Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos falar um pouco sobre estrutura. Vou trazer aqui para vocês um dos casos mais emblemáticos da ANR, né? É um ativo que eu já não me canso de falar, para falar a verdade, né? Tamanho a felicidade que esse case, esse acerto que a gente teve na carteira e vem trazendo como resultado para nossos investidores, tá certo? Eu costumo dizer que todo ano a gente procura uma queridinha, tá certo? Então, 2022 foi a Cielo e 2023 não tem como não ser a Pomo 4. Então, já estamos pensando aqui qual vai ser a próxima Pomo 4, tá? Pomo 4 é um ativo que está em plena tendência, né? Ativo que eu ainda tenho na carteira e pretendo manter, porque a ideia nesse case é para um prazo mais longo. Confesso que já podei um pouco a minha posição. No momento, ela já não é mais a maior PL, né, que eu tenho na carteira, mas ela foi ganhando tanta relevância que eu tive que fazer um reequilíbrio, né, na carteira. Mas vou mostrar para vocês aqui, ó, qual o racional por trás desse case e até onde a gente pode conduzir, se é que tem um limite para isso aqui. Correto? A Pomo 4, na verdade, quando você acha que ela vai fazer uma pausa, reacumular ou fazer uma mini distribuição, ela vem com mais alta, mais um topo histórico, mais um rompimento e segue o barco, tá? Esse ativo, ele vai ser interessante de comentar sobre ele porque ele fala muito de estrutura, tá? Então, é um ativo que ficou por anos em uma consolidação de preço, tá? Então, depois da pandemia, quando ele ganhou um equilíbrio aqui, ó, com muito volume lá em 2020, né, no meados de 2020, olha como o volume aumentou aqui, o ativo ficou trocando entre 2,20, tá? E R$ 3. Ficou nesse range aqui, ó, de consolidação. Tá bom? Esse range persistiu por muito tempo, foi até 2023. E aqui eu costumo dizer a vocês que um dos melhores gatilhos para uma entrada em um ativo é um trap. Por que um trap? Porque é quando você tem uma liquidez imensa naquele local, né? Muita gente que está comprado no ativo coloca o stop nessa posição. Então, vamos desenhar aqui, ó, que seria a grande consolidação para ir mostrando a vocês aqui, né? A grande consolidação. Dentro dessa consolidação, ainda tem uma estrutura interna, né? Uma mini consolidação aqui. E para todas as pessoas que estão no ativo, esses suportes são tidos como pontos de stop. Então, aqui tem liquidez, abaixo dessa linha vermelha. Aqui também tem, ó, uma liquidez derradeira, tá? E o que acontece aqui? Bom, depois de oscilação com aumento de volume, diminuição, aumento de volume, diminuição, veja aqui para trás, ó, esse volume era mais concentrado no topo, ó, tá certo? Então aqui, ó o volume que estava concentrado no topo. Isso me mostra que aqui não era a vez, não era o momento ideal para o ativo realmente dar sua guinada, ok? Aqui começa a aparecer um volume mais na base. Esse é um primeiro volume que, se a gente dividir, inclusive, né? Se a gente dividir esse retângulo em duas partes, assim, é como se fosse uma zona de desconto e premium, que é muito comum de se falar no SMC, você começa a ter volume mais na base, ok? E aí a gente vai observar se isso vai ter absorção ou não. O principal volume acontece aqui. E o mais interessante, quando vem estopa geral aqui, estopa
bonito, né? Então aqui tem muito dinheiro. Ó. Faz a última limpa, tá certo? Ó, a quantidade de dinheiro que tem aqui, correto? Então esse é o verdadeiro stop do varejo, onde você já tem institucional acumulando o papel, né? Depois de fazer recomprando o papel depois de fazer uma troca de mãos bem intensa por um prazo muito longo, ou seja, uma causa ampla, né, que pode entregar um grande efeito. Quanto maior é a troca de mão, que é o caso aqui nesse intervalo, ó, tem mais para baixo até, inclusive não começa aqui, né, eu estou encurtando para a imagem não ficar ruim, mas quando vem esse último gatilho, ó, com volume, tá? O que é o movimento do trap aqui? Ele perde essa zona de liquidez, estopa todo mundo e consegue responder de forma rápida. Então, isso aqui é como se fosse uma armadilha. Estopa falso. Quando estopa falso, o cara que saiu da posição, ele se arrepende e compra de volta. O cara que entrou short porque está perdendo o suporte e pela análise técnica tradicional, ele entende que é ponto de venda, quando se perde suporte à venda, quando se rompe resistência à compra, ele entra short e ele vai ser estopado, ou seja, ele vai recomprar. O big player, né, o smart money, também está comprando de forma passiva e empurrando os preços gradativamente para cima. Então você tem uma somatória de fatores que impulsionam o ativo para outra direção, tá? E causa exatamente esse efeito aqui, que a gente observou na Pomo 4. Então, o ativo foi direto para o outro lado do retângulo, chegou nessa zona rosa aqui, essa zona fez uma pausa, o que a gente costuma dizer que seria o last chance, né? Aqui ainda era uma oportunidade, ó, nessa faixa vendedora de curto prazo, ele consegue absorver, tá? E aí ele começa a acelerar. E olha que não parou nos 4, a gente está com esse ativo nos R$6 já, correto? Então, o ativo faz uma pausa e ele pode fazer novas pausas, né? O mercado ele não vai andar de forma unidirecional. A gente sabe disso, que tem vários fractais no meio do caminho, correto? Renova-se volume, mostrando a intenção, inclusive, do Smart Money em manter o preço para cima, porque esse preço, né, vence esse volume, esse esquema de volume aqui, ó, tá bom? E o ativo continua nesse momento, eu diria, de alta, correto? E difícil dizer onde que realmente vai parar. Qual é a minha ideia para Pomo 4 para o futuro? Nós já estamos aqui no topo histórico. Se a gente for olhar para trás, ó, já foi vencida a faixa dos R$5, que era uma barreira de memória, né? Não vejo um movimento aqui parecido com esse para fazer uma projeção. Acho difícil. Acho difícil. O cenário mais, eu diria, pessimista para a Pomo 4 seria ela revisitar as zonas de resistências rompidas, ou seja, fazer uma mini distribuição aqui ou um canalzinho de baixo voltando para esse ponto de equilíbrio aqui. Mas quem compra aqui, ó, provavelmente vai querer jogar o preço mais para cima para só distribuir lá em cima, mas muito lá em cima ainda. É ponto de entrada agora? Cara, você pode até contextualizar no swing trade, mas deixar pelo menos o ativo lateralizar, mostrar um risco-retorno interessante para você tentar entrar no ativo. Mas convenhamos, a entrada perfeita foi no trap, é quase sempre no trap, e a última chance, o last chance, foi aqui. Tá? Quem embarcou com a gente, eu só tenho uma coisa para dizer. Parabéns e vamos pensar na próxima. Qual será a próxima Pomo 4? Tá bom? Já estou de olho em vários ativos.